Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Bom estarmos mais uma noite na casa do Senhor, onde nós temos o compromisso com a palavra de Deus. Nosso objetivo é aprender as Escrituras, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante: maturidade espiritual. Nós estamos falando nesse mês sobre sabedoria e sinceridade. A maturidade espiritual, ela é de extrema importância para a vida cristã. O texto base está em Hebreus capítulo 5 e o versículo 11. Hebreus 5, versículo 11. A este respeito, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, ou negligentes em ouvir. Pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Maturidade espiritual. O autor de Hebreus, ele falava sobre o sacerdócio de Cristo, em relação à ordem de Melquisedeque. Ele vinha dizendo que o sacerdócio levítico, ele foi ineficaz. Então Cristo, que não veio da tribo de Levi, mas sim da tribo de Judá, ele dizia: como pode Cristo ser sacerdote, se ele não é de Levi? Então ele está dizendo que Cristo não veio de uma tribo levítica humana, ou uma tribo humana, mas ele veio do próprio Deus. Ele veio da ordem de Melquisedeque. E quando ele falava desse assunto ainda no capítulo 5, aí ele entra aqui no texto que nós lemos, que é o verso 11. Ele fala que a este respeito, ou seja, sobre Cristo ser da ordem de Melquisedeque, tem muita coisa difícil para dizer. E é verdade, as Escrituras, elas são simples. O Evangelho, ele é simples. Porém, nós temos algo profundo por trás da revelação deste Evangelho. Existem muitas verdades profundas que precisam ser explicadas. Senão, um leigo jamais entenderia. Por isso, Jesus, ele deu à igreja mestres. O mestre tem uma capacidade especial dada por Cristo para explicar, ensinar. Se não tivesse coisas difíceis para explicar, não haveria necessidade de mestres. Então, se tem coisa difícil, então Deus levantou mestres. Aí ele dizia: tem coisas difíceis para explicar, mas vocês não vão conseguir entender. E por que não vão conseguir entender? Porque eles são imaturos, espiritualmente falando. Não significa que eles não tenham inteligência, significa que eles não têm maturidade. Preste atenção, inteligência é diferente de maturidade. Tem muita gente inteligente, mas maturidade espiritual não está relacionada à capacidade de inteligência.
Você pode conhecer muita coisa, agora a maturidade espiritual é produzida através de um processo, e esse processo, ele é gerado pelo Espírito Santo, e nós vamos falar sobre esse processo nessa noite. Mas nessa introdução, eu quero que vocês compreendam que mesmo estando há muito tempo na igreja, o texto está dizendo isso. Se vocês estão acompanhando o raciocínio, no capítulo de número 5, versículo 12, ele fala assim: pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Isso significa que o tempo de cristão é bem extenso. Vocês já eram para ser mestres, devido ao tempo de casa, ao tempo exposto à palavra de Cristo. Na medida que a Escritura foi pregada para você, com o passar do tempo, já era para você ser maduro o suficiente para entender isso. Porém, vocês ainda são crianças. A expressão criança aqui é imaturidade. Ele ainda usa outra expressão: vocês ainda são inexperientes. A expressão inexperiente, imaturidade. Outra coisa, vocês ainda se alimentam de leite. Leite aqui são os princípios básicos da fé. Como é que eu vou falar de alimento sólido? O que é alimento sólido? Jesus da ordem de Melquisedeque. Isso aqui é alimento sólido. Como é que eu vou falar de alimento sólido se vocês ainda precisam saber da base, do leite, dos princípios elementares da fé? Então, se eu trouxer para vocês revelações do Cristo, da ordem de Melquisedeque, vocês vão pirar, vocês não vão entender nada. Então é melhor eu parar por aqui, recapitular tudo de novo, ensinar para vocês a base da nossa fé, para depois dar para vocês o alimento sólido. Isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui é processo. A igreja que tem maturidade é uma igreja fundamentada na palavra de Cristo. A igreja que alimenta-se de alimento sólido, ele passou por um rigoroso processo de fundamentação. Fundamentação requer tempo, fundamentação requer esforço e estudo. É por isso que pós-culto, após culto, nós estamos aqui. Para quê, pastor? Para crescer. Maturidade. Cada conhecimento que absorvemos é uma fundamentação a mais nesse alicerce espiritual. Aprender a palavra de Deus é ter a base sólida, é ter a base edificada. Quando o crente é aplicado a conhecer os princípios da palavra de Deus, revelações profundas do Evangelho, ele é capaz de compreender. Isso é maturidade espiritual. Então eu só estou criando um plano de fundo para vocês, para que vocês entendam o conceito de maturidade. Maturidade, ele vem com o tempo, e a partir da revelação das Escrituras. Mas se nós não tivermos a base, nunca teremos maturidade o suficiente para crescer. Então a primeira coisa que nós devemos nos ater são as bases. A base do Evangelho, a base da nossa fé. Nunca perca a oportunidade de aprender, nunca perca a oportunidade de perguntar. Uma pergunta pode destravar você, uma pergunta pode solidificar sua fé e ajudar você a crescer no Evangelho da graça. O escritor de Hebreus, ele aborda o assunto de maturidade, mas afinal de contas, o que é maturidade? Maturidade, ele é um processo que requer tempo, experiência e aprendizado. Não se adquire aprendizado ou maturidade da noite para o dia. A maturidade está sempre
em amplo aperfeiçoamento, ou seja, ninguém pode bater no peito e dizer, eu sou maduro o suficiente e não preciso de mais nada. Mentira. Toda pessoa madura espiritualmente está sempre em constante aperfeiçoamento, está sempre em constante aprendizado, ok? A palavra maturidade no grego significa teleios. Essa palavra, ela traz uma conotação muito importante. Ela significa completo. Teleios significa perfeito. Pastor, mas se é perfeito, quer dizer que não tem falha. Não. A palavra perfeito aqui significa maduro, cheio. Significa sem falta de nada. Ah, mas se nada me falta, então eu não preciso de mais nada. Não é esse o sentido. Não significa que aquilo que você tem te preenche e você consegue viver de forma satisfatória. Isso é maturidade. Você não sabe tudo, mas o que você sabe te satisfaz. E você continua em busca de mais aperfeiçoamento. Você não conhece tudo, mas o seu conhecimento em Cristo te satisfaz. E você vive uma vida plena, feliz e buscando constante aperfeiçoamento. Isso é maturidade, gente. Teleios. A palavra usada aqui, que no versículo 14, mais o alimento sólido é para os adultos, para os perfeitos, para os maduros. Então a palavra traduzida como adulto aqui é teleios, maduro, gente completa, desenvolvida, cheia, sem faltar nada, ok? E é sobre essa expressão que a gente vai estar falando hoje aqui. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, vamos levantar aqui 3 termos. Paulo ele utiliza 3 expressões que falam exatamente sobre essa questão de maturidade. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, 14. O homem natural. Marque aí, natural. A palavra natural aí faz menção a um homem que ainda não aceitou a Cristo, um homem que ainda não se converteu, um homem que não tem o Espírito de Deus. Paulo está dizendo, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-la. Veja, falta de maturidade espiritual, ele não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. Maturidade espiritual é compreender as coisas de Deus. Você já tem gente, irmão, formada em PhD, doutor, e não consegue entender as coisas de Deus. E o cara simplesinho, semi-analfabeto, você prega para ele, ele entende as coisas de Deus. É maturidade espiritual. Ele é inteligentíssimo, mas não tem conhecimento das coisas de Deus. Ele é inteligentíssimo, mas não compreende as coisas do Espírito Santo. O que estas pessoas sem maturidade espiritual dizem das coisas de Deus? Loucura, fanatismo. É isso que eles dizem, porque eles não entendem, eles não compreendem, eles não têm maturidade espiritual, e por isso eles atestam os que entendem como loucos. Porém Deus utiliza-se das coisas loucas do mundo para confundir as sábias e entendidas. Deus se utiliza das coisas que não são para confundir aquelas que são. Aqueles que acham que conhecem, mas quando o assunto é Deus, não entendem absolutamente nada. Agora tem gente aí que não entende nada de hermenêutica, de homilética, não entende dessas coisas, mas se falar das coisas de Deus de forma clara, ele assimila, ele chora, ele dá glória, ele entende, porque tem maturidade espiritual. Maturidade espiritual não está relacionado à inteligência, apesar de que pessoas maduras são inteligentes, mas não tem nada a ver com uma outra coisa. Veja só, porque lhe parece loucura
não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, natural, espiritual. Agora Paulo está falando do oposto. Ele julga todas as coisas. Se tem capacidade de julgar, é porque tem maturidade. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, nós quem? Quem tem maturidade, quem é espiritual. Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que é ser maduro? Mente de Cristo. O que é ser maduro? Ter a mente do Senhor Jesus. E o que é ter a mente de Jesus? Se Jesus é onipotente, conhece tudo, é onisciente, então você é onisciente também? Não. Ter a mente de Cristo é ter a capacidade de pensar acerca do Cristo. Ter a mente de Cristo é ter a capacidade de discernir as coisas de Cristo através do Espírito Santo. Então Paulo está dizendo que o homem espiritual é maduro e ele compreende as coisas de Deus. Então nós temos o natural que nada conhece e nós temos o espiritual que é maduro. Só que Paulo fala de um outro termo que está no meio. E o problema é de quem está no meio, viu, gente? É o morno. Esse é o problema. Olha só, capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Então ele está dizendo aqui, ó, eu não pude falar para vocês como maduros, mas como carnais. E o que é um crente carnal? Aí Paulo explica, como a crianças. Eu sei que quando a gente ouve a palavra carnal, a gente já pensa ruim nele, e não é bom mesmo, não é bom. Mas a palavra carnal a gente já leva para aquele homem incontrolado, ou incontrolável, aquele homem sob os impulsos do corpo, da carne, que vive debaixo do pecado. Não, não é não. A palavra carnal significa infantil, criança, imaturo. O crente carnal é o que não vive pelo Espírito. O crente carnal é o que não é direcionado pelo Espírito, ele é direcionado pela carne dele, pela vontade dele. Tem muitos crentes, pasmem vocês, tem muitos crentes que estão na igreja e são carnais. Por quê? Porque ele está na igreja, mas ele não aceita que o Espírito dirija a vida dele. Ele não ora para tomar decisão, a decisão é ele que toma. Ele não ora para nada, é tudo ele que faz. Ele é ignorante, grosso, ele não tem o fruto do Espírito, é insensível, é carnal. Esse crente não é maduro, ele não desenvolveu, ele não cresceu, ainda é criança. E por que uma criança fica criança a vida toda? Nós vamos apontar alguns problemas para isso. Isso é falta de maturidade. Por que uma criança vira criança a vida toda? Alguma coisa está acontecendo, porque não é normal uma criança ficar criança a vida toda. Quando seu filho, você olhava para ele assim, rapaz, esse menino não cresce, não, vou levar no médico. Aí a doutora ia lá, media ele, você fala, e aí doutora, tá normal pai, tá normal mãe. Calma, é assim mesmo, com o tempo a gente... tá, parece que vai ficar pequenininho, né? Parece que não desenvolve, os outros já está tudo grande, ele não cresce, né? A gente já fica preocupado que a criança não cresce, é ou não é? E na vida espiritual, por que a gente não tem essa preocupação? Por que a gente aceita viver como criança a vida inteira? Não desenvolve, não cresce, alguma coisa está com problema, e eu vou te apontar o principal deles. O problema está na alimentação. Criança que não se desenvolve, a pediatra vai dizer, muda a alimentação. O crente é igualzinho, não se desenvolve? Não, o problema está na alimentação. Presta atenção, não é o alimento, é a forma que se alimenta. Está se desenvolvendo pouco, porque está absorvendo pouco. Não cresce muito, porque não come muito. Então nós precisamos comer o suficiente para nos desenvolver. Mas comer o quê? Palavra, meu irmão. É o leite racional, não falsificado, para que através dele a gente cresça. É o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2.
Olha lá. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. O grande problema que a gente não cresce, que a gente não amadurece, está no leite, está na alimentação. Quando a Bíblia cita criança, ela está falando de uma fase da maturidade. É errado ser criança, pastor? Não, não é errado ser criança. Todos nós somos como uma criança recém-nascida, na medida em que nós recebemos o Evangelho de Cristo. Todos nós, todos. Aceitou Jesus? Sim. Veio para o Evangelho? Sim. Batizou nas águas? Sim. Você é como uma criança recém-nascida. Agora essa criança, ela precisa crescer, amadurecer. E como essa criança se desenvolve? Alimento, através do leite racional. Por que a criança se alimenta de leite primeiro? Porque ela não está preparada para alimento sólido. Se você der alimento sólido para a criança, você mata a criança. Foi isso que o escritor de Hebreus disse: se eu te der alimento sólido, eu mato vocês. Então eu tenho que parar com o alimento sólido e voltar com leite, porque eu preciso que vocês se alimentem do leite. E o que é se alimentar de leite? Conhecer os princípios básicos da fé, para que através dos princípios básicos da fé, eu cresça, eu desenvolva. Por que tem crente que é criança a vida toda? Porque não conhece a base da sua fé. Não conhece. Ele não conhece. Se perguntar para ele qual é a base da sua fé, ele não sabe responder. Ele não consegue explicar a base da fé dele. Você tem uma base, gente. A sua base de fé é Cristo. A obra vicária de Cristo te sustenta. Santificação, doutrinas importantes da fé, como a justificação, a salvação, essas coisas que mostram você como um crente verdadeiro, que te torna quem você é. Então, se eu não conheço as Escrituras e a base da minha fé, eu sou como uma criança que não desenvolve. Então, como eu vou estar pronto para ouvir determinadas verdades, determinadas revelações das Escrituras, se eu não conheço o óbvio, o básico? Então é por isso que quando você vem num culto de ensino, você está muito à frente de quem não vem. É por isso que quando você senta para aprender, você está muito à frente de quem não tem paciência para sentar. Tem gente, irmão, que não tem paciência para sentar para aprender. Tem gente que, se o pastor prega 1 hora, ele já começa nos 30 minutos a olhar para o relógio, porque ele já fica uriçado. Não tem paciência para ouvir as Escrituras, não tem paciência para ouvir as palavras. Antigamente, quando um rabino ia ensinar, os discípulos sentavam todos aos pés dele, ouvindo atentamente tudo que ele dizia. Lembra de Maria? Quando Jesus entrou na casa dela, para onde ela foi? Para o pé dele. Porque no pé do mestre você tem paciência, você fica focado, você anota, você ouve. Isso é aprender, é desenvolver. É você ser intencional na forma que aprende. Não é só chegar aqui e ouvir, tá, vou embora, tchau. Bati meu cartão, o pastor já me viu. Não, você não veio aqui para mostrar que veio por causa de mim. Você veio aqui para desenvolver. Você veio aqui para aprender. E o aprendizado é tão importante que te fará crescer, desenvolver e ser um crente mais maduro. É muito importante. É o conhecimento das Escrituras que me faz mudar de fase. Vou repetir. É o conhecimento das Escrituras que me faz mudar de fase. Eu saio da fase de criança recém-nascida e agora eu vou para a segunda fase. Qual é a segunda fase? A fase de menino. Agora eu já estou um menino, crescido. Não sou mais uma criancinha recém-nascida, que o pai tem que se preocupar com tudo, né? Agora eu já ando e me desenvolvi. Glória a Deus por isso. Olha só Efésios 4,14. Efésios 4,14. Para que,
não sejamos mais meninos inconstantes. É uma boa notícia crescer de recém-nascido para menino? É, porém, ser menino não é o nosso objetivo, é só uma fase. De novo, ser menino não é nosso objetivo, é apenas uma fase. Se é fase, eu tenho que passar logo. Todo mundo passa pela fase de menino, todo mundo, só que é para passar, não é para reprovar não. Não é para ficar em recuperação não, ano após ano não. Você precisa passar, você precisa avançar a fase de menino. Por que é importante passar pela fase de menino? Porque a fase de menino, o texto diz que ele é inconstante. Qual é o problema de ser menino, pastor? Porque menino é inconstante. Você já se pegou inconstante? Inconstante para orar, inconstante para jejuar, inconstante para vir na igreja, inconstante na vida devocional, inconstante na leitura bíblica, inconstante nas coisas de Deus. Você já se pegou inconstante? Pastor, doeu. Pois é, então você está nessa fase. O menino é inconstante, o menino é volátil, toda hora. Uma semana, ele está pegando leão pela barba, mas na outra, Jesus amado, até o gatinho assusta ele. É inconstante, ele é uma gangorra, ele vem cheio, sabe? Você viu a criança que ele vem e faz aquela euforia toda, daqui a pouco desmaia e dorme? Você fala, mas já? É criança, gente. Criança é assim mesmo, ele gastou energia, o que ele faz? Desmaia, dorme, é inconstante. Tem crente menino. O que é o crente menino? Ele vai numa vigília, ele enche energia. Ele vem no culto de domingo, de adoração, fala com ele enche do Espírito, ele fica cheio de energia. Pastor, tem alguma coisa para fazer aí? Ô pastor, deixa eu limpar a igreja. Pastor, tu fala alguma coisa? Tem, meu filho. Vem um dia e outro dia para. Eu falei, mas cadê o menino? É menino. É inconstante. Por isso que a Bíblia nos ensina a ser constante, perseverante, sempre constante, abundante na obra do Senhor, porque a obra de Deus não é para menino, a obra de Deus é para gente madura. Mas e os meninos, pastor? Os meninos a gente precisa ensinar, eu não estou desprezando não, a gente precisa ensinar. Os meninos a gente precisa estar por perto. Os meninos a gente precisa trazer para perto, educá-los, ensiná-los. Logo, logo eles vão passar da fase de menino e vão para a terceira fase. A terceira fase já é a fase do jovem. Olha só, 1 João 2,14. Jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes. Qual que é a marca da fase do jovem? A força. Ele já tem mais força, tem mais vigor para fazer a obra de Deus. Ele já tem mais força, mais vigor para orar. Já tem mais força, mais vigor para fazer as coisas. O pastor, quando coloca ele, meu Deus, sai da frente, Satanás. Ele fica forte, ele faz a obra de Deus com tanto vigor que o pastor fala, meu Deus, que obreiro maravilhoso, que crente abençoado. É o cara da força. Sai da frente porque ele passa por cima, cheio do vigor, cheio da força, cheio da palavra, está buscando conhecimento. Oh, glória a Deus. É a fase do jovem. Só que a fase do jovem, ela é igualmente perigosa. Por quê? Porque é nessa fase da força, do anseio, de querer fazer, que ele pode se frustrar, que ele pode se desestimular. Em algum momento da vida dele, ele pode bater de frente com alguma coisa, e agora ele faz igual o Eutico, cai da janela, morre espiritualmente. Então nós precisamos estar muito atento à fase do jovem, para que esse jovem não se perca. O jovem, ele não precisa ser tolhido, ou seja,
Não, jovem não tem oportunidade, jovem não faz nada, é só os maduros, só os adultos que tem. Não, jovem tem que desenvolver, jovem tem que fazer, jovem tem que dar espaço para ele tem criatividade, ele tem habilidade, ele tem força, só que o que ele precisa? De pais, que cuidem dele, que orientem ele, que direcione ele precisa de líderes, forjados, formados, maduros, que vão pegar essa força e vão canalizar para o melhor desenvolvimento da obra de Deus. O jovem ele precisa de apoio, de sustentação, o jovem ele precisa de direcionamento. Direciona um jovem que você vai ver para onde ele vai chegar. A Bíblia chama esses jovens de flechas nas mãos dos guerreiros. Os guerreiros são os pais espiritualmente maduros que vão lançar eles para bem longe e eles vão chegar. Eles vão pregar muito mais do que nós, vão fazer a obra de Deus muito mais do que nós. Lá na frente, ele vai crescer, vai amadurecer e ele vai dar muito orgulho para a obra de Deus. Essa é a terceira fase, a fase do jovem. E eu não estou falando de idade, tá, gente? Eu estou falando de maturidade. Não é de idade, maturidade. Quarta fase é a fase do adulto. A fase do adulto é a fase da maturidade. Você passou de criança recém-nascida que se alimenta de leite. Agora você chegou na fase do menino, sabe aquela fase inconstante, sabe? Toda hora você ia para lá, ia para cá, você conseguiu passar essa fase. Você chegou na fase do jovem, que agora você é mais perseverante, você é mais firme, você é mais forte. Só que vai chegar uma fase, que é a fase do adulto. É a fase onde a gente está maduro, ou onde a maturidade está no ápice, se desenvolvendo. E aí, já não é mais a inconstância do menino que fala em nós, já não é mais a força e a euforia do jovem que fala em nós, é o equilíbrio, a racionalidade, a experiência, a intimidade com Deus, que são os pontos cruciais da nossa fé. Agora a gente começa a ser movido, não mais por força, não mais por euforia, mas pela fé. A gente consegue andar debaixo da vontade de Deus. O Espírito Santo começa a nos guiar. A gente vai deixando as nossas vontades de lado e o Espírito Santo vai nos guiando. A gente vai obedecendo à vontade de Deus. Senhor, o que Tu quer de nós? O que Tu quer de mim? Não é mais o que eu quero, é o que o Senhor quer. A fase adulta é a fase da dependência. Parece que muda, né? A fase adulta é a fase da independência. Não, não é. Quando alguém é maduro, é a fase da dependência. A dependência de Deus, onde o homem é guiado pela vontade de Deus. E eu vou dar algumas características para vocês de pessoas maduras. Logo, eu vou dar algumas características para você entender qual o perfil de pessoas maduras. Agora que você entendeu a fase ou as fases, agora deixa eu mostrar para vocês 1 Coríntios 13, 11. Olha só, 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, ele está falando de uma fase da vida dele, Paulo. Falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, adulto, está falando de outra fase. O que ele fez? Deixei para trás as coisas de menino. Então vamos lá. Para eu passar da fase de menino para chegar na fase adulta, que é a fase madura, eu tenho que ter consciência, eu tenho que ser intencional, que as coisas que eu fazia lá atrás não podem mais ser praticadas. Então, se eu tenho consciência que hoje eu estou em um outro nível da minha vida, que eu estou numa outra fase da minha vida, por que eu insisto em praticar as coisas que eu fazia lá atrás? Por que eu insisto em ser birrento? Por que eu insisto em ser pirracento? Por que eu insisto em querer que as pessoas me citem meu nome, me aplaudam? Para quê? Eu já deixei essas coisas lá para trás. Agora eu estou em outro nível espiritual. Para que eu fico me zangando com qualquer coisinha picuinha na igreja? Para que isso? Isso é coisa de menino. Hoje eu estou no outro nível. Essas coisas não me atingem mais. Hoje eu estou focado nas coisas do céu.
Estou olhando para Cristo, Ele é meu alvo e eu prossigo só para Ele. Hoje eu não me embaraço mais com as coisas da vida, hoje eu tenho um foco, um alvo principal, que é Jesus. Isso é fase adulta. Então Paulo está dizendo que é possível sair de uma fase para outra, mas quando a gente sair, a gente não pode carregar as práticas que eu cometia lá atrás. Isso é maturidade. Eu abandonei a fase de menino e agora eu estou na fase adulta. Então vamos lá. Atingindo a maturidade. Como é que eu atinjo a maturidade, pastor? Anote aí, primeiro lugar, eu preciso respeitar o tempo. Não se atinge maturidade sem o devido processo, sem o devido tempo. Uma árvore, para crescer e frutificar, ela precisa de tempo. Desde a fase da semente até a fase em que ela vai gerar e crescer uma grande árvore e dar o seu fruto. Então, se a natureza para desenvolver precisa de tempo, o crente para desenvolver também precisa de tempo. O que o escritor de Hebreus disse no capítulo 5, versículo 11 e 12, que nós lemos no começo, recapitulando: porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo. Então ele está apontando um tempo. Houve tempo suficiente para vocês crescerem e amadurecerem, porém, uma coisa aconteceu, que esse tempo não gerou em vocês maturidade. E o que foi? Negligência. Diga, negligência. O grande problema dos cristãos para não amadurecer é a negligência. Negligência do quê, pastor? Negligência para ouvir. Como é que eu aprendo? Ouvindo. Então, se eu não paro para ouvir, eu me torno negligente. Se eu não paro para aprender, eu me torno negligente. E a negligência de não buscar o conhecimento, a negligência de não buscar o aperfeiçoamento, faz de mim o quê? Imaturo. O tempo está passando, tic-tac. E você continua imaturo. É isso que o escritor de Hebreus está dizendo. O tempo já foi. Já era para vocês estarem maduros, mas por que não estão? Por causa da negligência. Com certeza, terça-feira, no culto de ensino, vocês ficaram em casa. Não, não é com vocês não, tá, gente? É com quem está ouvindo lá no YouTube. É ou não é? Não param para ouvir, não param para aprender. E a falta de aprendizado, a negligência do aprendizado, de repente me torna imaturo. Alguém pode pensar assim: pastor, eu já ouvi tanta coisa, mas tanta coisa, que parece que nada faz sentido. Engano seu. Tudo que você ouve, em algum momento da sua vida vai fazer sentido. Tudo que você aprende, em algum momento da sua vida vai fazer sentido. Quando você estiver passando na prova e o capeta chegar para você e dizer assim: ó, transforma essas pedras em pães. Fala: Satanás, eu fui na escola dominical, Satanás. Você está de brincadeira comigo, rapaz? Você acha que eu vou transformar pedra em pão? Se está escrito, ó, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em algum momento da sua vida, quando você for pressionado, em algum momento da sua vida, quando você for confrontado, você vai se lembrar de tudo que o Espírito Santo já ministrou na sua vida, e você vai mostrar seu nível de maturidade para aqueles que perguntam acerca da sua fé. Vale a pena aprender, vale a pena ouvir, porque ouvindo você cresce, ouvindo você amadurece. Respeite o tempo. O tempo é necessário. A Bíblia usa um termo chamado neófito. Essa expressão neófito é new, novo, quer dizer novo convertido. Não se separa um neófito para ser obreiro. Por que não? Porque ele não tem maturidade. Como é que vai separar uma pessoa que aceitou Jesus ontem, que mal conhece os elementos da fé, só porque ele é intenso na busca dos dons e fala língua estranha, e agora ele está cheio do vigor? Aí eu separo ele para o obreiro. Ele ainda está na fase do jovem.
Ele é forte, mas está na fase do jovem. Tem que ainda adquirir maturidade. O que Paulo fala? Não imponhas precipitadamente as mãos. O que é impor precipitadamente a mão? É separar alguém sem maturidade para o ministério. Porque o ministério não é para criança. O ministério é para gente madura. Gente madura que está em aperfeiçoamento, preste atenção, senão vocês vão sair dizendo, está vendo? Para ser pastor e obreiro, tem que estar no nível de anjo. Não foi isso que eu disse, não chega tanto no nível de anjo, eu estou dizendo sim, que para ser obreiro precisa de um preparo, precisa de uma bagagem espiritual, precisa sim passar por um processo de aprendizado, precisa sim passar por um processo de amadurecimento, e esse processo não sou eu que vou fazer, quem vai fazer é o Espírito Santo dentro do tempo. Agora, todo o tempo, para todo mundo, é igual? Não é. Tem gente que amadurece mais rápido, sim ou não? Sim. Isso é ruim ou é bom? É bom. A pessoa, se todo mundo fosse igual. Você chegou faz quanto tempo? Foi 1 ano. Então isso é só 5 no mínimo, para você chegar a pensar em ser alguém. Não, calma aí. É bom, por quê? Porque dependendo da intensidade da busca e do propósito de Deus com a vida daquela pessoa, essa pessoa pode amadurecer rápido. E essa maturidade espiritual pode ser rápido por causa de alguns fatores, não é à toa. Como é que alguém amadurece mais rápido do que o outro? É mágica? Não, tem fatores. Quais os fatores predominantes que faz alguém crescer mais rápido? O primeiro é ele entender o tempo. Onde é que eu estou? O que eu posso fazer? E aonde eu quero chegar? É respeitar o processo. É respeitar o tempo, não é sair queimando etapa, passando a perna em todo mundo, saindo falando mal dos outros, só para ter oportunidade. Isso é gente imatura que faz isso. Ele espera o tempo, ele respeita o processo. Segundo, vamos para o segundo. Ele é comprometido. É aqui que pega. Por que tem gente que cresce mais rápido que o outro? Por que tem gente que amadurece mais rápido que o outro? Por causa do nível de comprometimento. Essa você tem que anotar. Eu preciso me comprometer mais. Ponto de exclamação. Pastor, vamos lá. Hebreus 6:1. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. O que é o ensino elementar? Leite. Deixemos o leite e avancemos para a maturidade. O que o escritor de Hebreus está dizendo? Gente, você quer ser maduro? Sim, comprometa-se com esse processo. Maturidade é um processo, comprometa-se com o processo. Se você entendeu que precisa ser maduro, se você entendeu que precisa passar as fases, então se comprometa mais. Crentes mais comprometidos crescem mais rápido. Crentes mais comprometidos desenvolvem-se e amadurecem mais rápido. É por isso que você vê um crente com 1 ano de crente, você fala, rapaz, o camarada parece que tem 10. Por quê? Porque ele é comprometido. Agora você vende com 20, você olha, meu Deus do céu, ele está brigando ainda porque não falou o nome dele lá no culto. Ele foi embora para casa birrento porque o pastor esqueceu o nome dele. 20 anos de crente. Não é revelação não. É exemplo. É ou não é? O que significa isso, pastor? Significa que a pessoa não é comprometida com o processo. Ele está largado. Se alimenta pouco, não entende o tempo, não se compromete com as coisas de Deus, e isso vai fazendo ele sempre uma criança, sempre dependente de leite, ele não se desenvolve. Quanto mais você se compromete, mais você cresce. Fala comigo, quanto mais eu me comprometo, mais eu cresço. Glória a Deus. Terceiro, atitudes ou atingindo a maturidade. Eu entendo o tempo, eu me comprometo com o processo, e agora eu me alimento da palavra. Lembrando que a palavra tem 2 aspectos.
O aspecto do leite, que é os princípios básicos da fé, que nós já citamos em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, que fala do processo inicial da nossa caminhada cristã, a nossa fase da imaturidade. E agora, o alimento sólido, citado pelo escritor de Hebreus no capítulo 5, no versículo 14, e citado por Jesus, que eu acabei de citar, em Mateus capítulo 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus é o alimento sólido que nos faz crescer e desenvolver. Quanto mais eu me alimento da palavra, mais eu cresço. Quanto mais eu me alimento da palavra, mais eu amadureço. Quanto mais eu me alimento da palavra, mais eu me desenvolvo. Meu exercício mental se desenvolve, minha maturidade espiritual se desenvolve. Quer crescer? Coma a palavra. Quer crescer? Ouça a palavra. Quer crescer? Mergulhe nesta palavra. Se não entendeu, pergunte. Pergunte uma, pergunte duas, pergunte quantas vezes forem necessárias, mas não vá para casa com dúvida. Não viva uma vida cristã com dúvidas. Seja claro, conciso e sabendo o que você acredita, porque só assim você conseguirá viver uma vida madura o suficiente para a glória de Deus. Alimente-se pela palavra do Senhor. Quarto lugar, como é que eu fico maduro? Está pegando o passo a passo? Me comprometo, eu entendo o tempo, alimento-me da palavra. Agora existe um passo muito importante, eu me junto ao corpo. Isso aqui é importante demais, gente. Agora vai pegar os desigrejados. Porque tem uma galerinha aí, que porque aprendeu o beabá da Bíblia, ele não precisa mais de ninguém. Ele aprendeu os princípios básicos da fé, o leite, e ele acha que é doutor em PhD em teologia. Aí ele não precisa mais de pastor, ele não precisa mais de mestre, ele não precisa mais de ninguém. Ele não precisa mais da igreja, não precisa. Hoje eu estudo em casa, eu tomo santa ceia em casa, eu ministro para minha esposa ministra para mim, isso quando é casado, né? E quando tem amante, mas aí é outra história, né? Mas aí o cara não congrega mais, não se junta mais à igreja, porque ele acha que a igreja, meu Deus, eu sou muito maior do que a igreja é um mero detalhe, né? Eu cheguei num nível tão poderoso e alto assim, sabe, tão alto, que as pessoas da igreja são muito pequenas para mim. As pessoas da igreja são muito falhas. Eu sou tão perfeito para ficar num ambiente tão contaminado, é ou não é? A igreja é tão contaminada, a igreja só tem fofoqueiro, é ou não é? Já ouviu isso, né? A igreja só tem fofoqueiro, a igreja só tem gente que não presta. E quem fala isso, vê a laia de quem fala isso, vê o nível de quem fala isso. Então a pessoa que fala um trem desse, ele está se colocando superior a todo mundo, irmão. Falar que a igreja não presta é condenar todo mundo e absolver apenas a si mesmo. Isso é o mais alto nível de hipocrisia. Então, como é que eu cresço? Como é que eu amadureço? Leia o texto, Colossenses 2,19. Eu até sugiro você marcar isso aí na sua Bíblia. Colossenses 2,19. Vou ler. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Então vamos lá, vamos entender o texto? Paulo está dizendo de pessoas que não estão ligadas à cabeça. Quem é o cabeça? Cristo, Jesus. Jesus é o cabeça do corpo. Quem é o corpo? A igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Agora, pessoas que não estão ligadas à cabeça, ou que não estão ligados ao corpo, não estão sustentadas e nem unidas, logo não crescem. Por quê? Só crescem quem está ligado, só cresce quem está junto, só cresce quem faz parte do corpo. Como é que eu amadureço? Pertencendo a um corpo. Por que é importante pertencer ao corpo? Porque eu aprendo uns com os outros. Você não sabe nada, eu não sei nada, mas com você eu aprendo, comigo você aprende.
E a gente vai aprendendo uns com os outros, até nos defeitos a gente entende, até nos defeitos a gente aprende. O corpo é importante, estar junto é importante. Quanto mais experiência você trocar, quanto mais conhecimento você tiver, junto com alguém, mais você vai crescer. Eu tenho certeza que Deus já colocou alguém na sua vida que você aprendeu com ele. Eu tenho certeza que você já passou uma fase da sua vida que alguém foi um instrumento de crescimento para você. Coisas que você julgava errado, essa pessoa veio e te direcionou. Coisas que você pensava errado, essa pessoa veio e te ensinou. E agora você foi estabilizando, firmando, fortalecendo, lapidado. É o poder do crescimento do corpo de Cristo. Não dá para condenar o corpo se o corpo é de Cristo. Não dá para condenar o corpo, se o corpo foi Deus que estabeleceu, foi Deus que fundou o corpo, é a igreja que Ele redimiu, salvou e lavou. Como eu posso condenar o corpo? A condenação está em mim, que não faço parte do corpo, porque não aceito o Deus do corpo. Então pessoas que não estão juntas ao corpo não crescem, não crescem espiritualmente. Quinto, Tiago 1, 3, 4, eu estou falando de como atingir maturidade. Perseverança, olha só o texto. Pois vocês sabem que a palavra da sua fé produz perseverança, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros. Olha aí, como é que eu adquiro maturidade? Através da prova da minha fé, tribulação, provação. Quando a minha fé é provada, eu persevero, e na medida que eu estou perseverando, não desisto, não abandono, não recuo, eu vou ficando cada vez mais maduro. Quando você sai de uma prova, você sai diferente. Quando você entra num problema, você entra de um jeito, mas quando esse problema passa, você sai mais maduro. E eu não estou falando de problema que você mesmo criou, estou falando de problemas circunstanciais, que a vida te proporciona, permitido por Deus. Isso é prova. A prova da sua fé gera em você mais maturidade. Então, ao invés de reclamar da prova, perceba que através dela você está se tornando um homem melhor, uma mulher melhor, cada vez mais maduro. Aproveite o tempo da prova para intensificar sua busca, intensificar sua devoção a Deus, para que você cresça e desenvolva espiritualmente depois dessa prova. Tudo bem? Ok. Deixa eu só citar para vocês, eu não vou explicar porque já estamos chegando no horário. Eu vou citar aqui 5 características de alguém que é maduro. Tome nota, por favor. A primeira característica de uma pessoa madura está na sua disciplina. Pessoas maduras são disciplinadas. Tiago 3,2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, maduro. Não tropeçar no falar é ter o domínio da língua. Meu pai, eu falo ou não falo? Vou falar. Gente que não domina a fala é gente imatura. É imatura, emocionalmente imaturo, espiritualmente imaturo. Precisa desenvolver domínio próprio. E o domínio começa na língua. Porque se você dominar a língua, Tiago diz que você é capaz de dominar todo o corpo. O pior membro que a gente precisa dominar é a língua. Tiago fala que a língua é como o leme do navio. É ela que conduz o corpo. É ela que conduz a vista. É ela que conduz tudo. Dominou a língua, dominou o corpo. Refreou os desejos. A língua
é o principal órgão para dominar. Gente madura é disciplinada, e a disciplina dela começa na língua. Sabe o que falar, quando falar e no tempo de falar. E não vem com essa historinha não, eu sou assim mesmo. Não me vem com essa historinha não. Você não é assim mesmo, Jesus te transformou. A menos que não te transformou. Então essa desculpinha esfarrapada de gente imatura que fala o que quer sem pensar, não está certo. Crente tem que ser moldado pelo Espírito Santo e dominado por Ele. Tem que vigiar no que falar. E se falou o que não deve, tem que pedir perdão. Se humilhar e lá, minha irmã me perdoe, meu irmão me perdoe porque eu falei coisa que não deveria. É assim que crente age. Fugiu, pastor. Escapou, pastor. Ok, a gente ainda está na fase do processo. Mas errou, reconheça e peça desculpa. Reconheça e peça perdão. Até você ir crescendo, até você ir desenvolvendo, até você ir amadurecendo. Vai chegar um momento que você vai ter domínio, que você vai ter controle. E aí você não vai ficar falando coisas desnecessárias, que machucam, que ferem. Mas não é com vocês, tá? É com quem está nos ouvindo, ok? Segundo, pessoas maduras têm discernimento. Olha só o que diz 1 Coríntios 2,15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Discernimento. Pessoas maduras sabem o que falar, têm controle próprio, domínio próprio. Pessoas maduras têm discernimento espiritual, conseguem discernir as coisas, conseguem discernir a vida, têm entendimento, inteligência para compreender as circunstâncias da vida. Terceiro, pessoas maduras geram filhos espirituais. Olha só o que diz 1 Coríntios 4,15. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Então Paulo está falando de uma condição de maturidade espiritual que agora ele está gerando filhos espirituais. Pessoas maduras ensinam os filhos, pessoas maduras geram filhos, pessoas maduras cuidam de filhos, isto é, espirituais. Então quando você vê uma pessoa imatura na igreja e você é maduro, o que você tem que fazer com essa pessoa? Cuidar, ensinar, chamar para perto, dizer, não filha, não é assim que faz. Você viu o jeito que você falou? Não é assim que fala. Eu já fui igual com você. Hoje, graças a Deus eu cresci um pouquinho. Fala devagar, não é assim que você fala com o pastor. Não é assim que você fala com o líder. Olha o jeito que você está falando. Calma, controla, domina, paciência. Já viu? Calma, vamos orar mais. Vamos jejuar. É a pessoa que é madura. Ela está desenvolvendo, ela está crescendo e está ensinando o outro também a amadurecer. Eu não estou dizendo que a pessoa que é uma pessoa inferior, não é isso. Eu estou dizendo que todo mundo está em fases diferentes. E se você está numa outra fase, em outro nível, ajude pessoas a também chegar no nível que você está. Quarto lugar, pessoas maduras se adaptam às circunstâncias. Com base em quê, pastor? Filipenses 4, 11 e 13. Ao 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Isso é gente madura. Gente madura, ele se adapta à circunstância. Gente imatura reclama de tudo. Está frio? Reclama. Está calor? Reclama. A palavra está muito... Para que gritar? Aí a palavra está igual hoje, mais tranquilo. Nossa, pastor, está devagar hoje, né? Oh meu Deus, só o sangue de Jesus, né? São pessoas imaturas.
Elas não conseguem discernir, elas não conseguem se adaptar às circunstâncias. A vida, ela muda constantemente, as circunstâncias mudam constantemente. Você não vai morrer nesse emprego, você não vai morrer do jeito que está, a vida vai girar, a vida vai te promover algumas surpresas, desagradáveis às vezes. Você tem que estar pronto a se adaptar a toda e qualquer circunstância. Você nunca vai manter um padrão a vida toda. Vai chegar um momento que sua vida vai dar uma enguinada boa, ou talvez uma enguinada ruim, e você precisa estar preparado, maturidade para viver tudo e qualquer circunstância. Crentes maduros se adaptam às circunstâncias. Quinto e último lugar, crentes maduros não se acomodam. Olha só Filipenses 3:12 ao 14. Não que já o tenha alcançado, ou que já seja perfeito. Olha só o que Paulo está dizendo. Não que eu já tenha alcançado, ou que eu já seja perfeito. Então Paulo está dizendo, eu sou homem maduro, mas eu ainda estou na fase de aperfeiçoamento. Mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, lembra? Quando eu era menino, pensava como menino, mas quando eu me tornei homem, eu larguei tudo para trás. Esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Quem é o nosso alvo? Cristo. Crentes maduros só tem um alvo, Jesus. Crente maduro só tem um alvo, Jesus. Ele respeita as pessoas, ele se dá bem com as pessoas, ele honra pessoas, só que o alvo dele é Jesus. Nada decepciona ele. Por quê? Porque o alvo dele é Jesus. Ele não fica tristezinho com A ou com B. Às vezes até pode ficar, mas ele logo supera. Por quê? Porque o alvo dele é Jesus. Se o seu alvo é Jesus, é uma prova que você está um crente maduro. Se você está focado nele, é a prova que você está maduro. Amém? Conclusão: maturidade é um processo de aperfeiçoamento constante. Nunca se esqueça, devemos nos comprometer com este processo e ao seu tempo ir mudando o comportamento à luz da palavra de Deus. Pela palavra, nosso comportamento é moldado e a gente vai crescendo, desenvolvendo e criando maturidade espiritual. Quero orar com vocês.